Nós vamos iniciar o nosso estudo com muita alegria, agradecendo a Deus por mais uma semana, que os nossos amigos espirituais, os mentores da nossa casa, que tanto amamos e respeitamos, possa, durante todo esse estudo, abençoar a todos nós, nossos familiares, e que possamos vibrar para a humanidade, para esse momento de reflexão, e que possamos ter Jesus como nosso modelo de obediência, de fidelidade, de esperança e de humildade. Hoje o nosso estudo será o Sal da Terra, a Luz do Mundo, que será feito por Hélio, e no final, Cláudia encerrará com uma prece por todos nós. Que Jesus nos abençoe. Então, mantendo nossas mentes elevadas, sintonizadas com o plano superior, vamos rogar a Deus que derrame sobre todos nós, sobre todos os nossos familiares, sobre todos os nossos irmãos em Cristo, as suas bênçãos de saúde, de cura espiritual, que possamos manter-nos serenos, fortes na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos mantenha sempre focado no nosso objetivo. Que assim seja. Então, o tema escolhido, solicitado por Nélia, o sal da terra, a luz do mundo. Né? É uma fala de Jesus aos discípulos. Né? Jesus, quando citou essa passagem, ele estava dirigindo diretamente aos discípulos. E essa fala foi logo após ele ter dito à humanidade, dito a todas aquelas pessoas que estavam na montanha, aquele famoso sermão, onde ele traçou caminhos para a humanidade, onde ele mostrou para a humanidade que nada está perdido, que nada que nada é insuportável, que nada é proibido. Ele simplesmente mostrou o caminho. Siga esse caminho, seja bem-aventurados cada um de vós, cada um de vocês que seguiram essas orientações. Então, a partir daí, ao descer, ele disse aos discípulos, né? Pode passar, Denilson. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Então, essa é a fala de Jesus, dirigida aos discípulos, né? Então, ele colocou os discípulos nessa condição, sal da terra, luz do mundo. Então, nós, sem se julgar discípulo do Cristo, nós temos que ser sal da terra e sermos também luz do mundo. É um desafio a cada um de nós sermos sal e sermos luz, porque às vezes nós nos acreditamos distante de Deus, distante do ensinamento de Jesus, mas o ensinamento de Jesus, com certeza, está dentro de nós, na nossa consciência, nos nossos propósitos, basta a gente acreditar nisso, né? Então, como discípulos, nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Deus, pode mudar. Então, vós sois sal da terra. Na condição de condimento, o sal deve ser utilizado de maneira adequada, de modo balanceado, para não tornar a alimentação insípida ou salgada. A imagem do sal simboliza o imperativo do equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais de que já dispomos com segurança, para que possamos cooperar na tarefa que nos é confiada. Ou seja, quando ele compara o sal às criaturas, aos discípulos, ele diz, né, as criaturas têm que manter o equilíbrio, né? Se a gente for ver o sal, como usar assim, literalmente o sal na comida, se a gente colocar pouco sal,
a comida não fica boa. Se a gente colocar muito, da mesma forma, a comida não fica boa. Então, tem que ser uma dose de equilíbrio para que possa dar ao alimento uma condição agradável. O discípulo pede equilíbrio das emoções, porque quando nós perdemos o equilíbrio das emoções, a gente não sabe qual vai ser a nossa reação. Então, manter o equilíbrio é fundamental, né? E também, esse equilíbrio tem que estar relacionado com os nossos valores morais e intelectuais, porque o valor moral define a nossa condição de ser humano. Os valores intelectuais mostram a nossa bagagem, o nosso conhecimento, aquilo que nós já adquirimos. São dois fatores que nós precisamos manter equilibrados, porque, principalmente nós, né? Aquele espírito, olha como que ele está agindo, né? Então, a gente tem que manter um padrão de equilíbrio para estarmos sintonizados com Cristo, porque quando a gente sai desse fator, quando a gente desequilibra, nós também desintonizamos, cortamos, né? Desconectamos com Cristo, desconectamos com o Evangelho. Então, é interessante que a gente mantenha esse foco, mantenha essa percepção, né? Nós somos sal da terra, e como sal da terra, nós temos que manter nosso equilíbrio, né? Ou seja, temos controle das nossas emoções, controle dos nossos valores morais e intelectuais, porque esses valores morais nos definem, né? Então, quando Jesus reporta aos discípulos que eles sejam o sal da terra, que ele tem que ser um elemento precioso, de grande utilidade na economia social, tem que ser incorruptível, preservadores da dissolução moral no meio que se encontra. Então, veja bem, ser sal da terra não é fácil, né? Porque nós às vezes nos influenciamos muito pelas coisas que estão à nossa volta. Nós perdemos o equilíbrio pelas coisas que estão à nossa volta, né? Isso significa que nós não estamos tão seguros de nós mesmos na situação. Porque quando um fator externo nos prejudica e tira a nossa seriedade, tira a gente do caminho, tira a gente do controle, isso mostra que nós somos vulneráveis. E como seres vulneráveis que somos, nós temos que manter a nossa vigilância. Mantemos constantemente essa vigilância e estarmos atentos às coisas que acontecem à nossa volta. Porque, às vezes, nós deixamos de sermos felizes porque o que acontece à nossa volta prejudicou o nosso interior. Então, o nosso interior é o nosso mundo. Nós não podemos permitir que coisas lá de fora venham interferir diretamente dentro da gente, prejudicando a nossa caminhada, prejudicando o nosso desenvolvimento espiritual, prejudicando a nossa consciência, né? Pode mudar, Denilson. Se o sal for destituído do seu componente ativo, torna-se insosso. Se os discípulos do Cristo são o sal da terra, não devem se tornar-se insípidos, isto é, corruptíveis ou contaminados pelas influências inferiores que os afastam da vivência do Evangelho. Aqui já acabamos de falar, né? Ser sal da terra não é fácil. Ser discípulo do Cristo não é fácil. Porque se seguir o Cristo não é livre. Não, a gente está livre de todos os nossos problemas, de toda a nossa cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir o Cristo. E às vezes nós não queremos isso, nós queremos seguir o Cristo, mas livre dos nossos problemas. E ele fala incisivamente, e nós não podemos ser corruptos, contaminados pelas influências inferiores, né, que nos afastam da vivência do Evangelho. Então, viver o Evangelho é você, né, manter um padrão vibratório, um padrão de segurança que nos mantém na caminhada. Porque qualquer situação insípida, qualquer situação de insossa, nós às vezes perdemos a encarnação, perdemos uma jornada por causa da invigilância. Então, uma pessoa insípida, uma pessoa aquela pessoa sem graça, desprovida de atrativos, né? Aquela pessoa monótona. Então, nós precisamos acabar com isso. Nós temos que ser agradável a Deus. E qual que é a maneira de agradar a Deus? É pôr em prática a lei de amor. É praticar a lei de amor. Então, como sal da terra, como discípulos do Cristo que nós julgamos ser, nós temos que mudar muita coisa em nós, né? Então, se somos insípidos, vamos buscar o equilíbrio.
Vamos buscar paz interior, vamos buscar conhecimento da verdade que nos liberta. Pode mudar, Denilson? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, nós já estamos entrando agora na fase da luz. Né? Então, é importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Esse conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas. Então, a nossa bagagem espiritual, a nossa bagagem intelectual, a nossa bagagem moral, como já falamos, nos determina, nos mostra quem somos. Então, nós temos, se temos conhecimento, nós temos que compartilhar esse conhecimento. Então, não adianta, né, como que eu vou querer ser uma cidade edificada num monte, sobre um monte, se eu não tenho luz? Como que as pessoas vão viver num monte se eu não tenho? Se a luz do sol não me atinge, se a luz, né, artificial da eletricidade não me mostra como luz. Então, eu preciso me iluminar, eu preciso ter essa fonte interior que gera energia. Porque a energia nossa, a energia que nos dá essa luminosidade, ela vem dentro da gente, ela está dentro da gente. É uma roda que gira dentro da gente para gerar essa energia. Como a gente vê na turbina da energia hidroelétrica, a água, ela simplesmente faz com que uma roda gira, e essa roda tem um eixo magnetizado, e esse eixo gera a energia. Então, nós temos que manter dentro de nós essa condição. Porque se eu não tenho uma fonte que me dá essa sustentação, se eu não tenho essa fonte que me sustenta, que me garante luz, eu vou ser uma criatura apagada. Então, não vou ser uma cidade edificada sobre um monte. Então, nós precisamos nos edificarmos de forma diferente, né? Porque nós temos que ter uma vibração boa. Porque, às vezes, fala assim, que só existem 2 tipos de vibração. Vibração positiva e vibração negativa. Não existe aquela coisa, eu sou mais ou menos, não existe. Né? Ou somos positivos ou somos negativos. Se somos negativos, nós não temos como gerar energia. Não temos luz própria. Se somos positivos, significa que essa roda está girando. E fala, mas eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Nós temos que trabalhar isso em nós, porque a possibilidade está dentro da gente. O conhecimento está dentro da gente. A bagagem é nossa. Então, vamos fazer com que a nossa roda gire e gere energia para iluminar a nós mesmos, iluminar o nosso caminho, iluminar o caminho daquelas pessoas que andam, que caminham com a gente, ou aquelas pessoas que às vezes nos procuram em busca de alguma orientação, a busca de alguma palavra de consolo, de conforto. Então, se nós não temos luz, como que vamos confortar e acalentar alguém? Né? Denilson, pode mudar. Então, ele diz, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, a luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo capaz de nos transformar para melhor. A candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, encoberta pela indiferença ou pelos interesses pessoais, mas no velador, para que possa oferecer luz a todos. Então, veja bem, né? Às vezes nós deixamos a nossa luz apagar por causa do orgulho, por causa da vaidade, que são 2 monstros que nós alimentamos, são 2 obsessores perigosos que nós alimentamos, que nós conquistamos. Então, esses 2 fatores, orgulho e vaidade, às vezes eles nos impedem de iluminar. Por mais que tenhamos conhecimento, por mais que entendemos o Evangelho, por mais que somos espíritas e trabalhamos na mediunidade, trabalhamos na doutrina espírita, mas se não tivermos humildade, a gente não tem luz. Porque se a gente for lá só simplesmente porque eu tenho conhecimento, esse conhecimento eu vou passar, mas com ostentação, com orgulho, com egocentrismo,
então não tem valor. Então, o que tem valor é a luz que parte de um coração humilde, é que parte de um trabalho com humildade. A gente reconhecer, né, que a gente precisa, em primeiro lugar, iluminar a nós mesmos. Então, nós temos que buscar esclarecimento, buscar orientação, temos humildade para receber orientação, porque muita gente acha, eu não preciso de orientação, porque, né, afinal de contas, eu sou hélio, eu sou sol, eu sou luz, nada disso. Nós somos pequenos. Então, nós precisamos ter uma fonte que nos sustenta. Então, às vezes, o esclarecimento que nós recebemos, a orientação que recebemos, a educação que recebemos, nos propicia, né, adquirir essa humildade que nós tanto buscamos, que tanto pregamos, mas poucos aplicamos. Então, nós precisamos, de fato, sermos criaturas humildes. Como disse, recomendou Jesus, mas nós não queremos ouvir as recomendações de Jesus, porque nós queremos ostentação, mostrar que somos melhores. Isso não é luz. Isso é uma luz artificial. E luz artificial, nós estamos vendo agora, por exemplo, no Natal. Chegando no Natal, a gente está vendo tanta luz na cidade, nas árvores, nas praças, nas lojas, nas casas. Mas são luzes artificiais, porque quando passa o Natal, elas se apagam. Né? Então, a nossa luz não tem que ser artificial, ela tem que ser uma luz autêntica. Essa luz, quando passar os festivais, ela tem que continuar brilhando. E essa luz que brilha em nós, com certeza as pessoas notam, as pessoas sabem, as pessoas reconhecem o nosso valor, porque eles sabem do esforço, da nossa disposição, da boa vontade que temos em fazer algo para nós mesmos e para a humanidade. Né? Então, nós podemos oferecer luz? Sim. Como oferecer essa luz? Qual a fonte dessa luz? A fonte chama-se humildade. Sem humildade, a gente não consegue gerar luz. Vamos gerar uma luz de aparência, uma luz artificial, que se faltar energia elétrica, ela acaba. Então, a luz que sai de dentro da gente, ela é nossa. É um atributo nosso. Jesus diz, vós sois luz. Então, nós temos dentro de nós a usina que se chama centelha divina. E nós temos que trabalhar essa centelha, nós temos que manter essa luz acesa o tempo todo. Não é só dentro da casa espírita, não é só nos momentos de felicidade, é o tempo todo. No momento de alegria, nos momentos de dores, no momento de paz, no momento de guerra, nós temos que manter essa luz acesa dentro de nós. Pode mudar, Denilson, por favor? Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Fala aqui que o vocábulo resplandece possui significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Isso significa o seguinte, a resplandecência é uma carga magnética que o magnetismo é aquela força que acende, que dá luz, né? Então, a nossa fé é uma força magnética, o amor que temos pelo próximo e por nós mesmos e por Deus é uma força magnética. Então, essa força magnética, essa luz, nós mesmos percebemos que temos. Se a gente olhar para nós mesmos com os olhos do coração, com os olhos da alma, nós vamos perceber isso. Então, nós temos que sempre olhar para nós mesmos e perceber como está a nossa luz. Essa nossa luz precisa de cuidado. Nós estamos apagando essa luz, nós não estamos alimentando essa fonte. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que olhar, cuidar de nós mesmos. Né? Então, isso requer esforço, requer perseverança, requer trabalho, requer mudança de atitude, às vezes. Né? Porque a nossa luz e a nossa escuridão, a nossa terra, ela é percebida pelas pessoas. Então, quem está em nossa volta percebe. As pessoas dizem, olha, você não está bem hoje, não. A gente não faz nem, as pessoas não fazem isso com a gente. Hoje você não está bem. O que aconteceu com você? Ou então fala, poxa vida, você está iluminado hoje? Você está feliz? O que está acontecendo? Ou seja, há uma extensão de nós naquilo que as pessoas veem. Então, nós
às vezes as pessoas enxergam as nossas trevas ou enxergam as nossas luzes. Depende do nosso estado de espírito. Por isso, manter o estado de espírito elevado é fundamental, é importante, é necessário. Né? Vamos dar, Denilson. E glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Então, para a gente glorificar a Deus, é necessário que nós emanamos de nós aquilo que temos, que é a luz. Então, isso é uma maneira. Qual que é a melhor maneira de agradar a Deus? Pondo em prática a lei de amor. Né? Então, quando nós amamos, nós estamos emitindo luz. Quando nós estamos praticando caridade, a caridade conforme Paulo de Tarso nos orienta, nós estamos emitindo luz, né? E essa luz, ela encontra em toda parte, né? Então, nós temos que estar dispostos. Né? Às vezes a gente sai de casa, hoje eu não vou ajudar, né? Então, a gente sai de casa, por exemplo, vou trabalhar, vou passear, de repente você encontra alguma coisa que possa, você tem que fazer algo por alguém. Não precisa ser coisa grande, não. Às vezes é ajudar uma pessoa a atravessar a rua, é dar sinal para os veículos pararem para uma pessoa atravessar. Então, isso é manifestação de amor ao próximo. Isso é luz. Nós estamos emitindo luz nessa hora. Então, a nossa vida vai ser bela, vai ser tranquila, quando a gente puder aceitar, como fala aqui, que a grande família, que nós somos da família da humanidade. Ou seja, nós somos cidadãos do cosmos. Porque quando eu só ajudo quem me ajuda, ou quando eu só ajudo quem pensa que tem que ser igual a mim, eu só ajudo quem for da minha religião, eu só ajudo quem torcer para o meu time, então isso não é ser cidadão do mundo, ser cidadão do cosmos. Porque todos os habitantes do nosso planeta, do cosmos, são irmãos, somos filhos de Deus. Então nós temos que agir de forma extensiva. O nosso amor tem que ser extensivo a todas as criaturas, inclusive a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Deus, pode mudar. Então, Emmanuel, na sua capacidade, na sua forma de orientação, na sua didática espiritual, ele reporta que somos, como ser humano, como homem, nós somos sal da terra. Então, como sal da terra, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Se o nosso corpo é o sal da terra, nós temos que cuidar dele. Nós não temos que massacrá-lo, não temos que induzir à queda, não temos que induzir ao vício, porque são coisas do espírito, mas que atingem a nossa carne. Então, nós precisamos desse corpo como instrumento para a nossa manifestação aqui na Terra. E ele tem que ter saudável, ele tem que estar saudável. Nós sabemos que somos espíritos eternos em serviço temporário aqui na Terra. Então, nesse tempo que temos aqui na Terra, nós temos que realizar as nossas tarefas, cumprir com os nossos desejos, com aquilo que temos que cumprir. E ele diz que o corpo é o nosso refúgio, é o nosso bastão, é o nosso vaso, é a nossa veste, é a penha e o buril, a harpa e a enxada. Ou seja, ele é tudo, né? Ele disse ainda, abençoa teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de sua própria missão. Então, o nosso corpo, como sal da terra, ele é fundamental. E ele fala que no contexto mediúnico, nós somos sal da terra também. Como médiuns, então, a nós são conferidos todos os recursos que nós precisamos, nós necessitamos para exercer o nosso trabalho mediúnico. Nós já viemos preparados para isso, em condições para isso. Então, como médium, como somos sal da terra, nós temos que ser um operário fiel ao dever, uma fonte de paciência, um engenho pronto para entrar em atividade, um colaborador das boas obras, um companheiro no auxílio aos outros, um tronco para esteio dos irmãos que passam, cansados e sofredores no nosso caminho, uma alavanca de apoio. Né?
Ele diz como luz, nós somos luz do mundo, ele refere-se à nossa condição espiritual. Nós, como espíritos, seres espirituais, nós emanamos luz. Então, ele fala que iluminar-se a si mesmo em favor da harmonia na obra a realizar, né, é o ensejo de alcançarmos os bens supremos para nós mesmos. Né? E como luz, nós temos que, assim, manter esse padrão vibratório elevado. E qual que é a missão da luz? Né? A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Então, nós, como luz, que pretendemos ser, o que somos, né, nós temos, não é por acaso, nós temos que ter valores morais, valores espirituais, valores intelectuais que nos garantem essa condição de clarear caminhos, de varrer sombras, de salvar vidas. Reportando a parábola do bom samaritano, né, quando Jesus narra a palavra para o doutor da lei, e depois no final ele pergunta, quem é o próximo daquela criatura que foi agredida? Então ele fala, aquele que usou de misericórdia com ele. Então a misericórdia é uma receita de luz para a ascensão da alma aos reinos divinos. Então ser misericordioso é uma condição da gente iluminar a nós mesmos, iluminar os caminhos e daqueles que nós estamos fazendo alguma coisa por ele. Né? Então, a nossa luz ela é sustentada pelas energias que se encontram dentro de nós. Isso é fatal. Como que eu vou gerar uma coisa se eu não tenho aquilo dentro de mim? Como que eu vou demonstrar que eu sei alguma coisa se eu não tenho conhecimento daquela coisa? Né? Então, para isso, nós temos que ter espírito de sacrifício. Nós temos que ter o santuário do Evangelho dentro de nós. Temos que ter o Evangelho dentro de nós. Né? E a luz não argumenta. Ela esclarece, ela socorre, ela ajuda, ela ilumina. E cada criatura, cada um de nós, somos fontes de luz. Para brilhar em nós, brilhar no caminho, brilhar na vida. Né? Os espíritos superiores, quando a gente tem a possibilidade, tem a mediunidade evidente, enxerga a luz. Por que é luz? Porque eles se transformaram em luz. E por que os espíritos da treva, quando os médios eles não estão iluminados? Porque eles ainda não manifestaram, assim, eles não geraram energia, não estão gerando luz para que essa luz seja o caminho deles. Então, por isso, vós sois luz, temos que ser luz, é necessário sermos luz. Então, dentro da nossa condição humana, dentro da nossa condição espiritual, dentro do nosso livre-arbítrio, vamos caminhar, vamos buscar sermos luz. Que Jesus nos abençoe. Né? Que brilhe a vossa luz. Eu gostaria de pedir permissão a Denilce e a Nélia, nossos coordenadores, para dedicar esse estudo a uma criatura que foi aqui na Terra, foi sal da Terra com muita precisão e foi luz do mundo. Hoje, se estivesse entre nós, ela estaria aniversariando. E essa criatura, ela fez parte do trabalho do Centro do MEI, das reuniões de terça-feira. Né? Ela é grande médium, grande trabalhador, com muito conhecimento, com muita bagagem espiritual. Essa criatura chama-se Jair Martins, meu pai. Possamos mais uma vez agradecer ao nosso Mestre Jesus, a nossa busca no nosso conhecimento de cada dia, e que com esse estudo de hoje possamos ter mais entendimento em nos esforçarmos mais para nos vencermos, e assim possamos ser verdadeiramente o sal da terra, tendo em nós mais amor, mais caridade, mais humildade, e sempre perseverar na busca desses sentimentos, dessas ações
em forma de amor ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe e nos ampare em nossos propósitos de melhora. Que assim seja. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.